Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui numa conversa boa, nessa mesa redonda, com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, experiente. Começou ali como vereador, foi deputado estadual e já tem 4 mandatos como deputado federal, indo agora para o 5º mandato, foi reeleito para o 5º mandato de deputado federal, ou seja, uma pessoa que conhece muito bem a política, o Congresso Nacional e, evidentemente, atende às bases, senão não teria tantos votos e tanta reeleição. Deputado, eu queria dizer que eu convivi com seu pai no Congresso Nacional, já senhor de cabelos brancos, ele, né, trabalhou muito bem no Congresso. E eu queria dizer que hoje eu estou muito triste, porque foi embora um grande amigo meu, jornalista Sérgio Amaral, capacete lá de Minas Gerais, deixa 3 filhos, mulher. Queria apresentar aqui a nossa solidariedade à família. Todos nós jornalistas ficamos muito tristes. Sérgio Amaral foi assessor de imprensa aqui de órgãos importantes, como a TV Justiça, né? Como assessor do Supremo, criou a TV Justiça e passou pelas relações e foi diretor aqui em Brasília da Bandeirantes, também do SBT, Record, e é uma notícia muito triste. O Sérgio era um querido do meu coração, foi meu colega de faculdade e colega aqui em Brasília. Pois é, deputado, nós temos que seguir a vida, né? Nesse momento no Congresso Nacional, um grande debate sobre o poder, né? E ali a divisão do poder no Congresso, onde o eleitor não entra e as excelências, os deputados, viram massa de manobra. Arthur Lira está garantido, será reeleito. Olha, o Arthur Lira, ele se articulou durante esses 2 anos de mandato para continuar mais 2 anos, né? Então, ele buscou ali constituir um arco de forças em torno dele, cuja vértebra, a espinha vertebral é o Centrão, né, que lhe garantiu apoio nas votações e agora apoio para a reeleição. Nós optamos por não fazer essa disputa, né, porque nosso objetivo é começar o governo com uma certa harmonia com o Congresso Nacional. E se a gente fosse fazer essa disputa, uma disputa que evidentemente precisaria entrar o governo na disputa, isso seria muito ruim. Então a nossa bancada do PT aprovou, né, o apoio ao Arthur Lira para a presidência e vamos discutir os demais cargos da mesa e das comissões. Pois é, nessa questão das comissões, a gente vê que o PT quer fazer um bloco. Só um minuto. O PT quer fazer um bloco para discutir esses cargos da mesa fora do grande bloco lá de Arthur Lira. É possível, uma vez que os partidos com os quais o PT pensava contar, a União Brasil, já disse, por exemplo, já disse que vai fazer o bloco com o Arthur Lira? Olha, a ideia do Arthur Lira é constituir um único bloco, né? Por que esse único bloco? Porque se for pela regra normal, cada partido tem o seu número de deputados e tem a sequência de indicações. O maior partido então, faz a primeira pedida. O primeiro partido seria o PL, o segundo seria o PT, o terceiro União Brasil e assim por diante. Quando é feito esse bloco que o Arthur Lira propõe, todo mundo dentro, esse bloco vai ter uma discussão política de como vai ser essa composição. Aí pode ser que o primeiro não seja o primeiro, que o segundo não seja o segundo e as coisas se reorganizam, né? Essa é uma proposta. Agora, nós estamos trabalhando com a ideia de formar um bloco de apoio ao governo que seja majoritário no Congresso. Então, nós estamos conversando com todos os partidos, inclusive com a União Brasil, com o MDB, isso com o para PSD. se contrapor ao bloco do Lira. Não vamos se contrapor ao bloco do Lira, porque o Lira propõe um bloco com todo mundo dentro. Do PL ao Aí ficaria subjetivo demais, né? Difícil. Com uma negociação lá dentro. Nós estamos querendo fazer um bloco de maioria do governo, né? De apoio ao governo e com a maioria. Então, nós estamos trabalhando para isso. Vamos ver se a gente consegue constituir esse bloco. Neste caso, não seria, então, o mesmo bloco de Arthur Lira. Seria outro bloco que também disputaria ali os cargos, mas da mesa e também as comissões técnicas, mas não seria o mesmo bloco. E ele seria um bloco permanente, que ia funcionar pelo menos aí pelos próximos 4 anos, é isso? Na verdade, o bloco, só para que as pessoas entendam aí em casa, esse bloco é só prefeito de disputar a eleição, o dia da eleição, o dia 1º de fevereiro.
Então, esse bloco, no dia seguinte, no dia 2, ele se desfaz, certo? Mas essa composição, ela continua válida pelos 4 anos. Toda vez que for discutir composição de comissões, quando for discutir mesa, esse bloco é o que vai prevalecer. Então, é essa proporcionalidade. Por isso que nós queremos constituir esse bloco de base de governo. O PT, basicamente, quer o que na mesa? Seria a vice-presidência, a primeira secretaria? Olha, nós não tivemos a discussão ainda sobre esses cargos, né? Nós não tivemos uma discussão interna daquilo que é a nossa preferência. Agora, tem importância, né? Você vê a primeira secretaria tem importância porque se concentra a administração da casa, né? Vamos dizer assim, a prefeitura. A vice-presidência tem importância porque substitui o presidente da Câmara e o presidente do Senado nas votações do Congresso Nacional, né? Então, tanto um como o outro são muito importantes. Como nós temos a segunda pedida em qualquer situação, né? Podemos ter a primeira também, mas como nós temos a segunda, com certeza um desses 2 cargos a gente vai ter a possibilidade de escolher. Partindo para as comissões permanentes, que a Denise lembrou muito bem, é a Comissão de Constituição e Justiça, né? E a Fiscalização e Controle, né? São 2 comissões muito importantes. A Fiscalização e Controle, porque ela tem o dever, né, a obrigação de acompanhar os atos do governo, e a Comissão de Constituição e Justiça, porque ali é o último filtro antes de um projeto ir para o plenário. E é também onde desaguam todos os projetos, a primeira comissão que analisa, né? Agora, última, né? O PT, o PL do presidente Jair Bolsonaro, já disse que não vai abrir mão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é o maior partido e que, portanto, tem direito, sim, a esta comissão. Também quer a relatoria do orçamento de 2024, que também já tem gente começando a querer colocar essa relatoria no meio, aí nessa cesta de posições importantes da Câmara que precisam entrar nessa negociação aí da formação do novo comando da Câmara, digamos assim. O PT vai deixar, vai dizer, tudo bem, vocês são a maior bancada, fica aí com a CCJ. Olha, o PT vai ter a seguinte postura. Nós vamos defender que deputados da base do governo ocupem esses cargos importantes. Então, por exemplo, você falou da Comissão Mista de Orçamento. Vão haver 2 anos em que a Câmara indica o relator e 2 anos que indica o presidente. Então, logicamente, nós vamos trabalhar para que o PT participe desses postos, mas também vamos fazer negociação com os outros partidos. O PT não tem... A federação, nós temos 81 deputados na federação PT, PCdoB, PV. Mas isso é um número que não é nem perto da maioria da Câmara. Então, nós não podemos querer tudo. Nós temos que fazer uma composição. E essa composição inclui abrir mão de alguns cargos para que a gente possa montar essa maioria, né? O deputado, desde o início, logo depois das eleições, vários analistas estão dizendo que o Congresso vai amanhecer diferente depois de fevereiro, né? Mais conservador, mais à direita. O senhor já fez a avaliação, é isso mesmo? Olha, foi eleito um grupo, vamos dizer assim, o bolsonarista raiz. Mas esse grupo já existia nesse atual Congresso, então... Mas aumentou, né? Olha, eu não sei dizer se aumentou ou não. A gente só vai saber se aumentou a hora que esse pessoal todo novo, que é mais ou menos a metade do Congresso... Você acha que o deputado, que o presidente Bolsonaro será o grande líder da oposição? Eu vejo o presidente Bolsonaro muito desanimado, né? Eu vejo ele não fez mais nenhum pronunciamento, não falou mais nada, né? Ele fica com essa história de não reconhecer a vitória do Lula, uma coisa assim meio menino que quer levar a bola embora para casa e não tem nem a bola para segurar. Então eu vejo assim uma pessoa que talvez não tenha condições de exercer. Agora a gente vê em São Paulo o governador eleito Tarcísio de Freitas está saidinho, né, digamos assim. Ele já deu ali uma afastada do bolsonarismo, ele disse numa entrevista que ele não era bolsonarista raiz, ele tem ali um acordo, entregou uma das secretarias mais importantes do governo dele
para Gilberto Kassab, que é o maior CEO de partidos que a gente conhece, conseguiu montar o PSD do nada e fez um grande partido, que hoje tem, inclusive, a presidência do Senado. Como é que o senhor vê essa atuação de Tarcísio de Freitas e como é que vai ser essa recuperação do PT em São Paulo, onde o partido já teve ali uma grande bancada, mas que viu aí as coisas, o seu tamanho diminuir em São Paulo, não conseguiu o Senado, não, ali várias vezes esteve perto de conquistar o governo, mas não conseguiu, ou seja, depois dos tucanos vem ainda um mais conservador. Como é que avaliação o senhor faz? Olha, eu acho que o Tarcísio, para governar um estado como São Paulo, do tamanho, da complexidade que é São Paulo, se ele ficar dando uma de Bolsonaro, ele tá liquidado. Ele não vai dialogar com ninguém. Então, evidentemente, ele já sinalizou, ele falou, eu não sou bolsonarista raiz. Quer dizer, já me afastei dessa turma aí. Não é mesmo, não? Eu não sei, eu não conheço bem ele, não. Eu conheço ele como a maioria dos brasileiros conhece, pela televisão, tive um ou outro contato com ele muito rápido. Então, eu não sei como ele vai se comportar, mas eu acho que se ele se comportar de uma forma estreita, ele não consegue governar, né? E a outra coisa, né, o PT não sofreu uma derrota em São Paulo como você colocou, porque na Grande São Paulo nós voltamos a ganhar, né? Ganhamos em várias regiões do interior, né? O PT cresceu o número de deputados estaduais, nós passamos de 10 para 18 deputados estaduais, cresceu o número de deputados federais, né? Só não cresceu mais porque o Boulos teve uma votação extraordinária de 1 milhão de votos, e evidentemente levou votos que seriam da nossa base política, e conseguimos fazer um resultado em que o Fernando Haddad, como candidato a governador, teve o melhor resultado da história do PT. Então, eu acho que o PT está em franca recuperação em São Paulo. Ô, deputado, o senhor é muito ativo em articulação aqui. Eu ouvi dizer, com várias fontes, inclusive lá da transição, de que haverá uma aposta na reforma tributária, né? Com certeza, nós temos que trabalhar a reforma tributária em dois aspectos. Primeiro aspecto, na simplificação dos impostos, né, para esse emaranhado... É esse projeto da Câmara, né? Um projeto que já está lá na 45, Câmara. Né? Que foi inspirada no projeto de Bernardo Api, que inclusive trabalhou com o Antônio Palocci quando era ministro da Fazenda de Lula. Hoje está participando. Foi secretário executivo do Ministério da Fazenda no governo. Vai mudar o projeto ou toca esse? Nós vamos reavaliar o projeto, porque tudo no mundo muda, né? Então a gente precisa dar uma repensada no projeto, mas acho que basicamente não muda a estrutura dele. Essa história de criar uma CPMF para o PIX, taxar o PIX, não tem? Não, nunca ouvi falar disso, não. E em relação a lucros e dividendos, né? A lucros e dividendos, sim, porque aí, o projeto do Guilherme Melo defende isso, né? Taxação de lucros e dividendos. Já aprovamos na Câmara dos Deputados um projeto que está no Senado, esperando ser votado, que propõe a taxação de lucros e dividendos, imposto de renda sobre lucros e dividendos. E também acaba com o chamado juros sobre capital próprio, que é outra excrescência do sistema tributário brasileiro. Então, esse projeto, por incrível que pareça, foi aprovado no governo Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, e está aguardando a votação no Senado. Então, você vê, já existe uma disposição, na Câmara pelo menos, não vou falar pelo Senado, de fazer uma taxação maior sobre a renda e reduzir a taxação sobre o consumo, que é muito importante, é uma forma de distribuir renda no Brasil. Ok, deputado, nosso tempo está acabando. Eu queria que o senhor, assim, em poucas palavras, resumisse o novo governo Lula e fizesse as suas despedidas aqui para os nossos telespectadores. Bom, o governo Lula é o governo da esperança, né? É o governo que a gente espera que traga de volta as condições de sobrevivência do povo brasileiro, que distribua a renda, que garanta a democracia, né, e que coloque o Brasil no lugar em que ele merece estar no cenário internacional. Então, é o governo que vai se preocupar com o meio ambiente, que vai se preocupar com a saúde do povo, com a educação das futuras gerações. E a gente espera que isso, e vamos trabalhar para que isso realmente aconteça, né? Então, agradecer vocês,
né? Agradecer ao público, desejar também boas festas, né? Um bom Natal para todos, né? Que todos tenham um grande momento de fraternidade e, ao mesmo tempo, um feliz 2023 para que, de fato, o nosso ano seja muito melhor do que foi 2022. Deus lhe ouça, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui. Zé Maria, mais um Frente a Frente, o último do ano. Foi um ano difícil, perdemos hoje o nosso amigo Sérgio Amaral, mas a vida segue e a gente tem que saber que estamos aqui por alguma razão. E para onde vamos depois, Deus sabe guiar o nosso caminho. Um bom Natal, Zé Maria. Pois é, e já que a gente está aqui, tem que fazer as coisas segundo Deus manda, né? Ou seja, com muito afinco, com muito empenho. Queria agradecer, deputado, por sua presença aqui. Boa noite, Denise, e boa noite a você. Nos acompanhe sempre aqui nessa tribuna que mostra a você tudo o que acontece aqui em Brasília. É isso. E a você que esteve aqui conosco durante todo esse ano de 2022, nós voltamos em 2023, na posse de Lula, no futuro do Brasil, e vamos ver o que o próximo ano nos reserva. Eu espero que você e sua família tenham um bom Natal e um maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, 2023. E nós estaremos aqui tentando levar para você o melhor jornalismo e a melhor informação. Boa noite e até o ano que vem, mas fique com a Rede Vida, que vem aí o Jornal da Vida. Muito boa noite e feliz 2023.